Olá, sejam bem-vindos ao podcast Atrás do Número. Esse espaço em que a gente fala sobre você, a pessoa que está atrás dos números financeiros que a sua vida apresenta. Aqui a gente explora os comportamentos e emoções que fazem com que esses números apareçam na sua fatura, no seu saldo bancário, naquele empréstimo que nunca acaba. E muitas vezes atrapalham a sua vida, seu sono e seus relacionamentos. Eu sou a Ana Lara Figa, sou consultora em finanças com foco em transformação financeira comportamental. E nesse episódio 29, seguimos com a nossa série sobre os scripts financeiros, com o terceiro dos 4 padrões que estamos analisando, o script da vigilância ao dinheiro. No episódio 26, nós falamos sobre as histórias que a gente repete sem perceber. São os scripts financeiros, os padrões aprendidos lá na nossa infância que moldam as nossas atitudes com o dinheiro na vida adulta. Depois, no episódio 27, nós mergulhamos no script de adoração ao dinheiro, aquele em que o dinheiro vira o centro da nossa vida e a fonte de valor pessoal e identidade. E no episódio anterior, o 28, falamos sobre o oposto, o script da rejeição ao dinheiro, quando o dinheiro ele se torna um inimigo moral e a pessoa se sabota para não crescer. Hoje nós vamos falar do script que vive no meio do caminho, mas que também causa muito sofrimento, a vigilância constante sobre o dinheiro. Então, o que é o script da vigilância ao dinheiro? O script da vigilância ele é marcado por uma relação de constante controle e preocupação com o dinheiro. Quem vive com esse script, quem tem presente esse script na vida, raramente consegue relaxar. É aquela pessoa que ela tem todos os controles, tem todas as planilhas, está tudo anotado, mas ela vive com medo de perder o controle, medo de faltar, medo de que esse controle absoluto não dê conta. Enfim, o que resume esse script é o medo. A pessoa vive vigilante, vive preocupada com o dinheiro. Não adianta ter dinheiro se você não consegue descansar de tanta preocupação. E de onde que esse script pode vir? Como nos demais, nos anteriores, nós comentamos, nos episódios anteriores também, esse script ele vem geralmente da nossa infância. Tá? Quando nós olhamos para aquilo que os nossos pais, enfim, nossos parentes, alguém próximo passou com o dinheiro, vivenciou com o dinheiro e nós tomamos aquilo como uma verdade absoluta. Então, pode ser famílias que passaram por muitas dificuldades e tiveram aquela ideia, aquela crença de que dinheiro é instável, de que precisa guardar muito, de que não sabemos o dia de amanhã. Então, podem ter moldado essa crença. Ou uma experiência traumática, de repente, como a perda de um emprego, que acabou abalando a estrutura financeira da família, dívidas, excesso de dívidas, falência, enfim, eventos negativos relacionados a finanças que trazem essa crença de controle e de preocupação. Mensagens que você pode ter ouvido enquanto criança, precisamos estar sempre preparados para o pior. A gente nunca sabe o dia de amanhã, vamos economizar hoje porque amanhã não está garantido. Com isso, essa crença ela vai se formando, ela vai se enraizando. E aí você pode viver com a crença de que se eu não controlar tudo, eu vou perder tudo. Por trás da obsessão do controle, pode ter um trauma financeiro que você ainda não conseguiu elaborar, não conseguiu desenvolver e entender o quanto ele está prejudicando a sua vida financeira. Já na vida adulta, esse script ele vai se manifestar de que forma? Com um medo exagerado de gastar, mesmo podendo, eu posso gastar com lazer, com presentes, enfim, com o consumo conspícuo, como nós chamamos em finanças comportamentais, que é aquele consumo além do necessário. Você pode fazer, mas você acaba não fazendo, se sente culpado ou com medo quando faz esse tipo de gasto. Pode sofrer demais por delegar ou dividir a gestão financeira. Então, entre casais, um do casal quer fazer o controle total, não abre mão para que o outro participe, para que o outro também possa olhar para as finanças e cuidar, acaba não confiando, e isso pode gerar um sofrimento, tanto para si como para a relação.
tem uma constante sensação de que algo vai dar errado, de que não tem o dinheiro suficiente, de que algum problema pode vir a acontecer. E ainda no relacionamento conjugal, pode fazer um controle extremo sobre o que o outro está gastando, sobre como o outro está gastando, porque são valores pessoais diferentes. Então, quando a pessoa ela monitora cada centavo, ela pode entrar numa sensação de script de vigilância muito alto e acaba não se permitindo ter prazer em nenhum momento. Ou daqui a pouco a pessoa trava diante de uma decisão financeira porque ela não consegue prever absolutamente tudo, não consegue ter o controle de absolutamente tudo. A planilha está em ordem, mas e a mente? Continua em alerta e exausta. Esse script ele vai impactar na nossa vida financeira, nas nossas emoções, no nosso dia a dia, de forma significativa e muitas vezes negativa. Pode gerar uma ansiedade financeira crônica e isso reverberar para as outras áreas da vida. Pode gerar uma incapacidade de desfrutar o que conquistou, então acumula e não consegue desfrutar do patrimônio, das riquezas que construiu, e isso gerar muitos conflitos com família, relacionamento, que acabam se tornando relacionamentos com muita cobrança, com muita rigidez, e acaba que prejudica a relação. Pode ter a vida travada por medo do futuro, do que pode vir a acontecer e não aproveitar oportunidades. E o mais comum, você faz muito, se dedica muito, se organiza, mas sempre tem aquela sensação de que nunca é o suficiente, nunca é o bastante. Você não quer mais dinheiro, você quer paz, mas está procurando no lugar errado. Então, como identificar esse script? Diferente dos scripts anteriores que tinha no livro, aqui o livro A Mente Acima do Dinheiro, do TED, do Brad Klontz, nesse livro ele não fala especificamente sobre este script de vigilância. Entretanto, ele tem um artigo que foi divulgado em 2011 na revista de terapia financeira, com o título Crenças Financeiras e Comportamentos Financeiros, Desenvolvimento do Inventário de Scripts de Dinheiro, dos Klontz. Então, foram os próprios autores que desenvolveram este teste de scripts financeiros, que é o mesmo teste que eu tenho disponível no link da minha bio no Instagram, @ana.marafiga, que se você quiser entender mais qual o script que está presente na sua vida e como você pode ir ajustando e melhorando a sua vida financeira, você pode responder esse teste, eu recebo por e-mail e após faço a devolutiva para o seu e-mail com os scripts que você tem maior pontuação e explicando qual é a dinâmica, como eles interagem na sua vida. Então, se você quiser, é só acessar o link da minha bio, fazer o teste que eu te retorno por e-mail. Baseado nestes testes de script financeiro, nesse inventário que eles fizeram, né? Então, eu vou trazer o contexto de vigilância ao dinheiro. Então, o que eles trazem aqui numa parte específica sobre vigilância? O fator vigilância financeira inclui itens principalmente dos fatores desconfiança, abertura em relação ao dinheiro, frugalidade, responsabilidade fiscal e ansiedade financeira. O fator de vigilância financeira, conforme identificado nesse estudo, parece estar ligado ao estado de alerta, a vigilância e a preocupação com o dinheiro e a sensação de que deve-se estar atento a problemas ou perigos iminentes. Embora essa abordagem em relação ao dinheiro possa incentivar a poupança e a frugalidade, a cautela ou ansiedades excessivas sobre o perigo financeiro iminente impede alguém de aproveitar os benefícios e a sensação de segurança que o dinheiro pode proporcionar. Então, aqui eles trazem justamente o que nós estávamos comentando aqui. É essa sensação. Eu tenho dinheiro, mas eu não consigo aproveitar. Eu fico ansioso, eu fico preocupado. Nunca é o suficiente. Então, aqui eu tenho algumas perguntinhas para que você possa identificar, que é o que ele traz aqui nesse artigo, né? Que os Klontz trazem nesse artigo, para você identificar se está ou não com esse script presente na sua vida financeira. Então, você cria crenças, pensamentos, regras, diretrizes sobre o dinheiro desta forma. Você não deve contar aos outros quanto dinheiro você tem
ou ganha. É errado perguntar aos outros quanto dinheiro eles têm ou ganham. O dinheiro deve ser economizado e não gastos. É importante economizar para os dias difíceis. As pessoas devem trabalhar pelo seu dinheiro e não receber esmolas financeiras. Não é educado falar sobre dinheiro. É extravagante gastar muito dinheiro consigo mesmo. Eu teria vergonha de contar a alguém quanto dinheiro eu ganho, quanto dinheiro eu gasto. Então, essas são algumas das perguntas, alguns questionamentos que você pode se fazer para entender se você está com esse script de vigilância presente na sua vida financeira. E mais importante do que você identificar se você está com esse script, é você ressignificar essa vigilância ao dinheiro na sua vida, utilizando aquilo que ela tem de bom, que é a economia, a poupança, e ajustando aquilo que precisa ser melhorado, como aproveitar mais a vida, gastar mais com você, com aqueles que você ama. Então, eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e responda essas perguntas que eu vou te fazer. Então, pense com relação ao dinheiro. Você vive para ter dinheiro ou você vive com o dinheiro a seu favor, ajudando a sua vida, o seu padrão de vida, o seu estilo de vida? Traga para a consciência quais são os medos que guiam a sua relação com o dinheiro. Qual é o seu medo? Por que você precisa ter tanto controle? Acolha a insegurança, sem deixar que ela dite regras da sua vida financeira. Permita-se pequenos movimentos de leveza. Gastar com algo que você gosta. Delegar uma decisão simples financeira para alguém que você confia. Se permita errar e aprender. Não se culpe tanto quando a sua planilha não fechar perfeitamente, quando um investimento que você fez não foi tão bom. Comece com pequenos passos, comece com pequenas ousadias e assim você vai se libertando dessa necessidade tão grande de controle. Segurança financeira não é rigidez, é a confiança de que você pode lidar com o que vier. O script da vigilância é o mais disfarçado de responsabilidade. À primeira vista é elogiado, mas na profundidade ele pode te impedir de viver com liberdade. Não é sobre desorganização, é sobre viver com mais paz, com mais leveza, com mais consciência. Se esse episódio te ajudou a olhar para os seus padrões com mais lucidez, compartilha. Manda para aquela pessoa que também está pronta para olhar atrás do número. Meu muito obrigada por estar aqui, por se olhar com coragem. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Atrás do Número. Até lá!